Oi a todos. Estou aqui para compartilhar minha história. Prefiro não revelar meu nome verdadeiro ou o das pessoas envolvidas, pois é importante preservar minha identidade, já que aqueles mencionados podem acabar ouvindo esse relato. Peço que, por favor, não me julguem. Não me orgulho de nada do que fiz e já paguei um preço alto por isso. Eu me chamo Rita e sempre fui uma pessoa ambiciosa e extremamente competitiva desde a escola primária. Eu queria ser a melhor em tudo e estudava sem parar para garantir que estivesse no topo da turma. Meus pais sempre se orgulhavam de mim e me incentivavam a me destacar em todas as áreas. Isso era bom até certo ponto. Mas chegou um momento em que comecei a ter medo de desapontá-los e sentia que nunca alcançava as expectativas deles. Eu fazia aulas de teatro, desenho e balé, e me destacava em todas as atividades escolares e extracurriculares. Era a melhor em tudo, mas esse meu comportamento competitivo acabou afastando as pessoas de mim, pois eu via todos como potenciais adversários. Com o tempo, ninguém queria brincar ou conversar comigo, pois eu causava antipatia nas outras crianças. Inevitavelmente, fiquei sem amigos e meus dias se tornaram tristes. Até que, na 8ª série, conheci Letícia. Ela era uma garota muito sociável e alegre, que rapidamente se enturmou com todos na escola. Um dia, enquanto eu estava sentada sozinha no recreio, ela se aproximou e disse que eu não deveria ficar sozinha, sentando-se ao meu lado. Fiquei surpresa, pois não esperava essa atitude de uma garota popular. A partir dali, nos tornamos amigas. Meus pais não aprovavam nossa amizade, alegando que ela me distraía dos estudos. Mas pela primeira vez na vida, ignorei a opinião deles, pois a amizade de Letícia me fazia bem. Com o tempo, nossa amizade se intensificou, mas aos poucos, um sentimento de inveja começou a crescer dentro de mim. Letícia era muito bonita e sempre chamava a atenção de todos. Embora eu também fosse bonita, ela era muito mais alegre e comunicativa. Não havia um dia em que saíssemos e os caras não pedissem o número de telefone dela ou a convidassem para sair. Isso começou a me incomodar, pois eu me sentia invisível. Eventualmente, Letícia começou a namorar um cara chamado Pedro, e eu voltei a me sentir sozinha, já que ela passava a maior parte do tempo com ele. Às vezes, saíamos os três juntos, mas eu não suportava a ideia de ela ter um namorado e eu não. Quando eles terminaram, voltamos a sair sozinhas, mas eu não estava mais confortável, pois sempre que íamos a baladas, ela ficava com um cara diferente, enquanto eu continuava sozinha. Minha mãe não parava de dizer que eu precisava me afastar de Letícia, afirmando que, se continuasse sendo amiga dela, nunca encontraria alguém para namorar, pois ela sempre roubaria os rapazes que me interessavam. Essas palavras me afetaram, e comecei a considerar a possibilidade de me afastar de Letícia. Mas isso significaria ficar sozinha novamente, e eu não estava preparada para isso. No ano de 2005, um cara chamado Rodrigo se mudou para o nosso bairro. Lembro-me da primeira vez que o vi. Ele era tão lindo que senti que era amor à primeira vista e quis conquistá-lo. Sabia que seria difícil, mas pelo menos precisava tentar. Num dia de chuva forte, nos encontramos por acaso no parque perto da minha casa, e ele me ofereceu seu guarda-chuva. Ficamos conversando, e descobri que ele iria cursar a mesma faculdade que eu. Isso me deixou animada, pois significava que nos veríamos quase todos os dias. Naquela noite, fiquei tão empolgada que acabei ficando doente e precisei ficar em casa durante toda a semana. Mesmo assim, acordava cedo só para espiar Rodrigo pela janela, saindo de casa. Quando finalmente voltei à faculdade, estava ansiosa para vê-lo, mas ao chegar lá, tive uma surpresa dolorosa. Letícia e Rodrigo estavam na entrada se beijando. Aquilo me destruiu. Sabia que Letícia não tinha como saber dos meus sentimentos por Rodrigo, já que nunca havia comentado com ela sobre isso. Mas, mesmo assim, me senti traída. Voltei para casa chorando, e minha mãe, ao saber o que tinha acontecido, não perdeu a oportunidade de me dizer que estava certa sobre Letícia. Ela insistiu que eu precisava conquistar Rodrigo e que aquilo agora era o meu desafio. Na manhã seguinte, acordei determinada a tirar Rodrigo de Letícia. Quando os vi se beijando na faculdade,
Engoli seco e me prometi que não deixaria aquilo me abalar. Soltei uma piada maliciosa, dizendo para Rodrigo que ele era apenas mais um. Letícia ficou surpresa com a minha atitude, e Rodrigo, demonstrando ser ciumento, ficou visivelmente incomodado. Naquele dia, Letícia me convidou para a festa de aniversário dela, que seria no sábado. Conversei com minha mãe sobre isso, e ela viu ali a minha chance de arrasar. Fomos ao shopping e ela comprou a roupa mais sexy que encontrou. Ela usava um vestido preto com um decote provocante, que certamente chamava a atenção. Ele não conseguia tirar os olhos de Letícia, o que me deixou completamente furiosa. Eu o desejava desesperadamente. Eles não se desgrudavam, trocando carícias e beijos o tempo todo, e isso me deixava à beira da loucura. Não consegui suportar a festa inteira e voltei para casa chorando. Mas dessa vez era raiva o que eu sentia. Desabafei com minha mãe, dizendo que tudo era inútil e que talvez fosse melhor desistir, pois só estava me machucando. Mas ela segurou meus braços com firmeza e determinação, dizendo que uma mulher como eu nunca deveria desistir dos seus objetivos e que havia chegado a hora de colocar o plano B em prática. Plano B? Perguntei, desconfiada. Então, ela me garantiu que eu não precisava me preocupar com nada. Só precisava descansar bem naquela noite, pois no dia seguinte iríamos a um lugar especial. Naquela noite, quase não consegui dormir de tanto chorar. A obsessão por Rodrigo era algo que não desapareceria facilmente. Na manhã seguinte, saímos bem cedo, sem nem tomar café. Minha mãe disse que precisávamos ir a um lugar distante, mas que o esforço valeria a pena. Mesmo sem saber para onde estávamos indo, confiei nela. Foram cerca de 2 horas de estrada até chegarmos a uma trilha de terra que nos levou a uma grande casa imponente, com paredes de pedra e janelas pequenas protegidas por grades de ferro. O ar estava impregnado com o cheiro adocicado de flores silvestres. Quando nos aproximamos da porta, minha mãe bateu 2 vezes, e logo uma senhora séria abriu e nos convidou a entrar. Olhei para minha mãe, preocupada, e perguntei onde estávamos. Você quer Rodrigo para você, não é? Então é isso que vamos fazer. Ele será todo seu, disse ela, me puxando pelo braço. Aos poucos, comecei a perceber onde estávamos, e ao entrar, tive certeza. Um forte odor de incenso preenchia o ar, vindo de um braseiro de bronze. A sala estava repleta de velas acesas, estantes cheias de livros antigos e prateleiras decoradas com amuletos e talismãs. Após alguns minutos, um homem em túnicas escuras apareceu e nos conduziu a uma sala menor. As paredes estavam cobertas por quadros enigmáticos, cujos significados eu não conseguia entender. Ele nos convidou a sentar e perguntou se eu tinha certeza de que estava apaixonada por Rodrigo. Pensei que minha mãe já tivesse conversado com ele, mas pelo olhar surpreso dela, percebi que não. Um pouco envergonhada, confessei que estava disposta a fazer qualquer coisa para tê-lo só para mim, e expliquei a situação em detalhes. O homem concordou em me ajudar, mas não sem antes me advertir sobre as consequências da magia negra, o que me deixou um pouco assustada. Percebendo meu medo, ele perguntou novamente se eu realmente queria o namorado da minha melhor amiga. Olhei para minha mãe, e embora não estivesse com medo de decepcioná-la, senti uma certa pressão em seu olhar, como se estivesse sendo obrigada a seguir em frente. Pensei em Rodrigo e, com o desejo de tê-lo só para mim, afirmei minha decisão. Naquele momento, o homem nos avisou que não haveria volta e que essa escolha traria consequências. Mas, com certeza, ele me garantiu que Rodrigo seria meu. Então, ele iniciou o ritual. Foi uma experiência intensa, com encantamentos estranhos e ingredientes bizarros, me fazendo sentir como se estivesse dentro de um filme de magia. Quando tudo terminou, saímos de lá com uma mistura de empolgação e medo. Eu sabia que havia mexido com algo muito sério, mas estava decidida a conquistar Rodrigo de uma vez por todas, sem imaginar o que estava por vir. No caminho de volta, minha mãe e eu ficamos em silêncio, e naquela noite eu não consegui dormir, imaginando como seria a minha primeira vez com Rodrigo. Na manhã seguinte, mal podia esperar para vê-lo.
Me arrumei rapidamente para a faculdade e esperei por ele. Quando o vi saindo de casa, corri para encontrá-lo, mas fingi não notar sua presença. Ele me chamou e meu coração disparou de emoção, mas me controlei para não demonstrar interesse demais. Caminhamos juntos até a faculdade e eu estava radiante, sentindo que as coisas entre nós começariam a mudar. Será que ele agora sentiria por mim o mesmo que sentia por Letícia? No intervalo, encontrei Rodrigo e meu coração acelerou mais uma vez. Ele sorriu para mim e eu retribuí. Mas logo Letícia se aproximou e eles trocaram gestos de carinho, o que me deixou furiosa. Saí dali imediatamente, ansiosa para que os dias passassem rápido e Rodrigo fosse meu. Eu precisava fingir que tudo estava bem com Letícia, e essa foi uma tarefa extremamente difícil, pois, apesar do meu desejo por Rodrigo, vê-los juntos ainda me fazia mal. 5 dias se passaram, mas o feitiço parecia não estar funcionando. Eles pareciam mais próximos a cada dia, e comecei a duvidar da eficácia daquele feiticeiro. Até que, um dia, no intervalo das aulas, presenciei uma briga entre Letícia e Rodrigo. Ele estava furioso, e não era para menos. Afinal, Letícia sempre atraía olhares por onde passava. Pelo que pude entender, na noite anterior, eles tinham saído, e Rodrigo desconfiou que Letícia estivesse flertando com outro rapaz. Letícia insistia que ele estava sendo irracional, pois era completamente apaixonada por ele e não tinha olhos para mais ninguém. Eles se abraçaram, e mais uma vez, me afastei, insatisfeita. Porém, uma certa esperança começou a surgir em mim, pois eles nunca haviam brigado antes. Será que aquela briga era um sinal de que o feitiço estava começando a funcionar? Aquela semana foi intensa. Rodrigo e Letícia não paravam de brigar, e o ciúme dele parecia estar fora de controle. Letícia já estava visivelmente cansada das brigas contínuas. Na sexta-feira, seria o último dia de faculdade antes do recesso, e eu estava triste porque sabia que seria difícil ver Rodrigo, já que ele provavelmente passaria todos os dias com Letícia. Após as aulas, Letícia me convidou para ir à casa dela naquela tarde. Quase recusei, querendo fugir, mas sabia que isso pareceria estranho. Então, sorri e concordei em ir. Quando cheguei à casa dela, Letícia me abraçou e desabou em lágrimas, dizendo entre soluços que estava apaixonada por Rodrigo, mas que ele havia mudado de comportamento na última semana, desconfiando de tudo o que ela fazia. As brigas se tornaram constantes, e ela não sabia mais o que fazer. Eu não sabia ao certo o que dizer, mas apesar de me sentir mal, continuei com meu plano e comentei que talvez eles simplesmente não fossem feitos um para o outro. Ela me olhou visivelmente abalada e disse que esperava que as coisas entre eles voltassem ao que eram antes. Naquele dia, assistimos a um filme juntas, mas eu me sentia realmente mal pelo que tinha feito com minha única amiga. 2 dias depois, algo aconteceu que acelerou tudo. Letícia decidiu fazer um curso de férias de 30 dias, que seria ótimo para o currículo dela. No entanto, o curso era em outra cidade, então ela ficaria fora por um mês inteiro. Ela me contou a novidade radiante de felicidade. Mas, claro, Rodrigo não teve a mesma reação. Quando soube que Pedro, o ex dela, também faria o curso, Rodrigo ficou arrasado e chorou. Letícia tentou consolá-lo, garantindo que não havia mais nada entre ela e Pedro. Enquanto isso, eu, por dentro, estava comemorando, sabendo que logo ficaria nos braços de Rodrigo. Assim que Letícia viajou, me aproximei mais de Rodrigo. Todas as manhãs íamos juntos ao parque para fazer exercícios, e eu fazia de tudo para que ele me visse de uma forma diferente. Mas ele só falava de Letícia e o quanto a amava. Todo aquele papo de amor eterno estava começando a me irritar. Já se passavam 15 dias desde o feitiço, e eu me perguntava como ele ainda não estava apaixonado por mim. Percebendo que as coisas não estavam indo como planejado, pedi à minha mãe que voltássemos ao feiticeiro, pois ele precisava fazer algo mais. Minha mãe não hesitou, e no dia seguinte estávamos lá novamente.
O feiticeiro disse que já sabia que eu voltaria e me lembrou que o amor entre o casal era forte e intenso. Respondi com impaciência que não me importava com o amor deles. Ele precisava resolver a situação. Com um tom sério, ele nos advertiu que as consequências de outro feitiço poderiam ser perigosas, já que a carta da morte havia aparecido. Minha mãe, irritada, disse que procuraria outro feiticeiro, mas ele a interrompeu, explicando que os riscos eram sérios, mas que, se concordássemos, ele continuaria com o ritual. Eu e minha mãe nos entreolhamos, quase ao mesmo tempo, assentimos, permitindo que ele prosseguisse. Ela está viajando com o ex-namorado, certo? Perguntou o feiticeiro. Eu fiquei surpresa com a pergunta, mas respondi que sim. Assim como da primeira vez, ele começou a murmurar encantamentos estranhos e misturar ingredientes esquisitos. Depois, me entregou uma infusão de folhas e instruiu que eu desse a Rodrigo para beber. Além disso, pediu que eu pegasse algo de Pedro e Letícia, pois isso uniria os dois. Não foi difícil cumprir essa tarefa, já que eu era amiga de ambos. Fui à casa de Letícia e, sob o pretexto de pegar um livro, consegui entrar em seu quarto e, sem que ninguém percebesse, peguei um sutiã. Usei a mesma desculpa na casa de Pedro e peguei uma cueca dele. No dia seguinte, voltei ao feiticeiro com minha mãe e entreguei os itens. Ele fez um novo ritual e garantiu que algo aconteceria entre Pedro e Letícia, avisando-me para ficar atenta, pois minha chance de conquistar Rodrigo estava próxima. Voltei para casa e pensei em um plano para passar mais tempo com Rodrigo. Lembrei-me que ele era ótimo em matemática. Então usei a desculpa de que queria ajuda com alguns problemas e o convidei para minha casa. Ele, gentil como sempre, aceitou. Naquela tarde, ficamos bem próximos, e sentir seu cheiro me fazia bem. Aproveitei para lhe servir uma xícara de chá, misturando, claro, a infusão que o feiticeiro havia me dado. Ele bebeu tudo enquanto eu sorria, ansiosa pelo resultado. 4 dias se passaram, e eu e Rodrigo estávamos cada vez mais próximos. Mas eu ainda sentia que ele não me via como uma possível namorada. Ele ainda estava completamente apaixonado por Letícia. Numa sexta-feira à noite, enquanto eu assistia televisão, minha mãe bateu na porta do meu quarto, sorrindo, e disse que havia alguém querendo me ver. Corri até a porta e lá estava Rodrigo, visivelmente abatido, como se tivesse acabado de chorar. Perguntei o que havia acontecido, e ele pediu para darmos uma volta. Caminhamos em direção ao parque, e durante o trajeto ele me mostrou um vídeo que estava circulando nas redes sociais, onde Pedro e Letícia se beijavam. Eu precisei disfarçar minha felicidade e fingir decepção. Ele desabafou, dizendo que estava profundamente magoado e que não queria mais saber de Letícia. Rodrigo explicou que, ao ver o vídeo, ligou furioso para Letícia e, pela reação dela, nem sabia que Pedro havia postado o vídeo nas redes sociais. Ela tentou se justificar, dizendo que não esperava que aquilo acontecesse e jurou que não correspondeu ao beijo, pedindo que Rodrigo confiasse nela. Nesse momento, meu celular tocou e era Letícia. Olhei para Rodrigo e ele pediu para atender no viva voz. Letícia, aos prantos, me contou o que havia acontecido e jurou que não tinha beijado Pedro, que o rejeitou e que eles até brigaram por causa disso. Com toda sinceridade, ela me disse que estava completamente apaixonada por Rodrigo e pediu minha ajuda para convencê-lo de que estava sendo sincera. Rodrigo ouviu tudo. Eu sabia que Letícia estava falando a verdade. Conhecia-a bem o suficiente para saber quando ela mentia, e aquele não era o caso. Pedro também não estava mais interessado nela como namorada. Aquele beijo havia acontecido por causa do feitiço. Eu sabia disso e também sabia que não poderia aliviar a situação. Aquela era minha chance, e eu precisava aproveitá-la. Então, fiz o que tinha que fazer. Disse a Rodrigo que Letícia estava mentindo e que eu não a protegeria apenas por ser minha melhor amiga. Menti para Rodrigo, dizendo que tinha algo muito sério para contar, mas que ele precisaria prometer nunca dizer nada a Letícia, pois era um segredo que ela havia me confiado. Ele assentiu, prometendo guardar segredo, e foi aí que eu soube que o feitiço estava finalmente funcionando. Letícia,
antes de viajar, havia mencionado que pretendia aproveitar bastante o tempo com Pedro. Me senti péssima por mentir dessa forma, sabendo que estava machucando o coração do rapaz que eu amava. Mas sabia que era necessário para que nós dois ficássemos juntos. Com lágrimas nos olhos, ele me olhou e eu o abracei. Foi nesse momento que aproveitei para sussurrar em seu ouvido que estaria ao seu lado para tudo e que ele poderia sempre contar comigo. Ficamos bem próximos, com os rostos quase colados, e senti que ele me desejava, mas ainda estava hesitante. Então, falei que Letícia não merecia suas lágrimas e, lentamente, aproximei meus lábios dos dele. Ele se deixou levar e, naquele momento, fomos para sua casa, onde tivemos nossa primeira vez. Foi simplesmente incrível. Conforme os dias passavam, sentia que Rodrigo começava a me amar. Um mês se passou rapidamente e Letícia voltou. Ela não sabia que estávamos juntos e iria descobrir naquele dia. Então, pedi a Rodrigo que me deixasse contar a ela. Não foi fácil mentir, dizendo que fiz de tudo para que eles voltassem. E que, por conta disso, acabamos nos aproximando e algo aconteceu entre nós. Letícia, furiosa, me deu um tapa forte no rosto e disse que eu podia esquecer nossa amizade. Sentindo o impacto do tapa, percebi que talvez merecesse ainda mais por tudo o que havia feito. Mas, por cerca de 3 meses, eu e Rodrigo vivemos um romance que parecia perfeito. Aqueles foram, sem dúvida, os melhores dias da minha vida. Porém, a realidade logo se impôs. Rodrigo não estava comigo por amor, mas sim sob o efeito de um feitiço. Não demorou muito para que ele começasse a se distanciar. Desesperada, não queria que todo o meu esforço fosse em vão. Então procurei o feiticeiro novamente. Expliquei que não queria um amor temporário. Eu desejava Rodrigo ao meu lado para sempre. Ele me advertiu que, para isso acontecer, eu teria que me tornar dependente dos feitiços, renovando-os constantemente. Se parasse, perderia Rodrigo para sempre. Cega pelo amor, aceitei e comecei a renovar os feitiços mês após mês. No início, eu estava satisfeita e feliz, mas a longo prazo, o peso das minhas ações começou a se manifestar. 2 anos depois, comecei a me sentir fraca e emagreci drasticamente, mas ignorei os sinais e segui com a vida. Conforme o tempo passava, minha saúde piorava. Ataques de pânico e crises de ansiedade se tornaram rotina. Rodrigo, preocupado, percebeu que nosso relacionamento estava se tornando cada vez mais tóxico. Eu não permitia que ele saísse sozinho e, a cada desentendimento, chorava como se fosse o fim do mundo. Com o tempo, nem os feitiços estavam surtindo efeito. Minha condição piorava dia após dia, e comecei a perder o controle sobre minha mente e corpo. Algo parecia estar-me consumindo por dentro. Decidi procurar um médico e, após uma série de exames, descobri que não havia nada fisicamente errado comigo. Contudo, minha saúde continuava a se deteriorar. Contei à minha mãe sobre os feitiços que usava para manter Rodrigo comigo. Ela, chorando, alertou-me que aquilo poderia me matar, pedindo que eu parasse. Com medo, concordei, esperando que Rodrigo não me abandonasse. Porém, em menos de 4 meses, ele disse que não sentia mais nada por mim e foi embora. Desesperada, voltei ao feiticeiro. Vendo meu estado deplorável, ele se recusou a continuar, dizendo que eu precisava encarar a realidade. Rodrigo e eu não éramos destinados a ficar juntos. Determinada a não desistir, busquei outros feiticeiros na internet e encontrei um famoso por unir casais. Fui até ele, mas, ao me ver, ele fez uma expressão de desagrado, avisando que, se continuasse com Rodrigo, enfrentaria consequências graves. Insisti para que ele realizasse o feitiço, oferecendo o dobro do pagamento. Uma semana depois, Rodrigo apareceu na minha porta com um buquê de flores. Ajoelhou-se e me pediu em casamento. Chorando de felicidade, aceitei. Marcamos a data para 6 meses depois. Quando contei à minha mãe, ela perguntou se eu havia feito outro feitiço, mas eu jurei que não. Apesar de estar radiante com Rodrigo,
Minha saúde continuava a se deteriorar. Eu perdia peso rapidamente e começava a ter pesadelos recorrentes onde me via em chamas, como se estivesse no inferno. Esses sonhos me aterrorizavam, mas não havia como evitá-los. Com o tempo, também comecei a ter dificuldade para andar e, em um dia fatídico, ao sair do banho, escorreguei, bati a cabeça e desmaiei. Rodrigo me encontrou inconsciente e me levou para o hospital, onde fui internada na UTI devido ao traumatismo craniano. Após 17 dias, acordei lentamente e os médicos não tinham boas notícias. Meu estado era grave e irreversível. Informaram que eu precisaria ficar no hospital por um longo tempo, talvez pelo resto da minha vida. Rodrigo me visitava todos os dias, mas, com o tempo, suas visitas se tornaram cada vez menos frequentes. Pedi à minha mãe para realizar mais um feitiço, mas ela se recusou, temendo pela minha vida. Desesperada, comecei a gritar, e os médicos tiveram que me sedar. As crises se repetiam até que, um dia, Rodrigo veio me dizer que estava vendo outra pessoa e que precisava terminar comigo. Sofri um colapso e novamente fui sedada. Quando acordei, estava amarrada a uma cama e uma enfermeira me explicou que precisava me acalmar para que tudo ficasse bem, embora soubesse que eram palavras vazias. O tempo passou e, eventualmente, fui transferida para uma ala psiquiátrica, onde acredito que passarei o resto dos meus dias. Agora, tudo o que desejo é o perdão de Deus pelo que fiz e que Ele me leve consigo. Tenho medo que, após todo o sofrimento que causei a mim mesma neste mundo, o inferno me aguarde. Esses pesadelos parecem muito reais, e não sei se são visões do meu destino ou apenas um castigo pelos meus erros. Espero que, ao compartilhar minha história, alguém possa ter piedade de mim. Se você está pensando em usar feitiços para conquistar o coração de alguém, por favor, não o faça. Saiba que essa pessoa nunca te amará de verdade, e as consequências podem ser devastadoras. Não há um dia em que eu não deseje voltar atrás e desfazer tudo o que fiz.